Boa noite, que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre, iluminando esse nosso caminho por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos ver a coragem da fé, porque nós, de certa maneira, precisamos disso, coragem. Às vezes, em determinadas situações, nós temos que nos colocar e temos coragem de enfrentá-la, de nos posicionarmos. Às vezes temos medo de nos posicionarmos. E aí no sentido de fé, convicção, fé em Deus, fé em Jesus. Será que nós temos medo disso? De falarmos, por exemplo, que somos cristãos, que acreditamos no Cristo, que acreditamos que temos que ter virtudes, que temos que ter virtudes como honestidade, que temos que ter caráter. Será que isso nos acovarda? Ou temos que ter coragem realmente, como é chamado, coragem na fé? Tem dois textos evangélicos que eu vou ler para vocês. Um deles é: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus. E por que, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e no seu Pai e dos santos anjos? É interessante essas colocações de Jesus, que pede profundamente que nós não nos envergonhamos dele, dos seus ensinamentos, né? Dos seus ensinamentos. E o que a gente pode dizer, o que a gente entende por fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou alguém. Eu vou além, porque é uma convicção. Nós, no Espiritismo, nós falamos de fé raciocinada, aquela que a razão vai nos fortalecer em nossa fé. Esse sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através dos nossos atos e palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa daquilo que nós acreditamos, daquilo que temos convicção. Então Jesus pede isso, né? Que nós tenhamos convicção nele, convicção em Jesus, nos seus ensinamentos, e convicção no Pai, em Deus. Essa chamada, isso é, temos plena fé em Deus, nos seus desígnios, naquilo que acontece na nossa vida, e em Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, naquilo que está nos conduzindo nessa caminhada à felicidade plena, que provavelmente não é nesse mundo, é no mundo espiritual, quando alcançarmos a condição de espíritos puros, assim como Jesus. Dá testemunho da verdade aquele que, possuindo uma fé viva de acordo com ela, e não teme praticá-la nem defendê-la, ou diante de quem quer que seja. Então, quando nós temos essa fé, nós não temos medo de dizermos que somos cristãos. Eu falo isso porque em várias das minhas colocações, eu perguntando às pessoas, as pessoas estão com receio de dizer que são cristãos, no sentido, não que é protestante ou que é católico, mas daquele que acredita no Cristo, que tem Cristo nas suas orações, nas suas preces, que sente o Cristo, que vivencia os seus ensinamentos. Eu sei que alguns a gente tem certa dificuldade, mas que é cristão. Eu reporto lá os primeiros cristãos, lá nos 300 primeiros anos depois do Cristo, aqueles que tinham plena convicção do Cristo. Eles sabiam com toda certeza, com convicção do Cristo, morriam por isso, davam sua própria vida, sem medo, sem receio, assumiam essa doutrina cristã.
A demonstração da fé dá-se acima de tudo pela vivência e a coragem de ostentá-la. Então a nossa vivência no nosso dia a dia, a nossa coragem de ostentá-la no nosso dia a dia, né, de fazermos a diferença, às vezes nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, daquilo que temos dentro de nós, a gente consegue modificar o nosso meio. Muda o meio. Às vezes um meio tão conturbado, cheio de conflitos, a gente tendo esse entendimento cristão, a gente consegue apaziguar, pacificar como Cristo fazia, né? Pacificador. A gente consegue reconciliar as pessoas, a gente consegue levar paz aos ambientes. O que devemos entender pelas palavras de Jesus: eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Isso é, Jesus, em primeiro lugar, que Jesus é enviado de Deus. Jesus é Filho de Deus, nosso irmão maior, veio até nós para trazermos esse lindíssimo ensinamento, que não é só lindo, ele é profundo, e que se nós o entendermos, nós vamos nos modificar e caminhar assim, por ele, por esse caminho, através dos ensinamentos do Cristo. Ele vai nos mostrar o caminho de como nós vamos alcançar mais rapidamente o Pai, Deus. Então ele é enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Todo o Evangelho do Cristo mostra as leis de Deus, aquilo que nós devemos seguir, que deve nos nortear, as leis de Deus, as leis divinas. E segundo, que Jesus está sempre ao nosso lado e, percebendo o nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai como seguidores dos seus ensinamentos. Jesus, ele não está lá num quadrinho, né, pregado na parede, não. Ele está junto conosco na nossa vivência diária. Está conosco, nos auxiliando, nos dando às vezes saídas para as nossas preocupações. Basta para isso nós nos ligarmos a Ele ou nos ligarmos a Deus através das orações. Nós já comentamos aqui uma outra vez sobre oração. Como é que nós devemos nos ligar a Deus através de oração, a Jesus através de oração, pedindo o seu auxílio. Jesus não nos reconhecerá pelo nome e pelos bens que possuímos, mas pelos esforços de superar nossas imperfeições e praticar os seus ensinamentos. Então, quando nós nos esforçamos em praticar os seus ensinamentos, quando nós estamos caminhando no bem, Jesus com certeza está do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando condição de ultrapassarmos os obstáculos. Não que os obstáculos deixarão de existir, mas nos dará força para ultrapassar esses obstáculos, nos dará tranquilidade, calma, para termos um bom discernimento, um bom senso nas nossas escolhas, para que façamos escolhas acertadas, conforme as leis divinas. Para dar testemunho do Cristo, então é preciso ter coragem? Muitas vezes sim, pois a coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente suas ideias, que não são as de todas as gente. Né? Quando a gente fala uma ideia nossa, muita gente contrária aquilo, porque não tem entendimento. Às vezes não tem esse entendimento, não consegue ter esse entendimento. As pessoas hoje, elas estão muito intolerantes. Você pensa e as pessoas agora, elas querem que você pense como elas. Nós estamos numa sociedade assim. Se você não pensar como elas, há então uma agressão, há então até violência em relação a isso, né? Nós temos que ser tolerantes e entendermos que as pessoas pensam diferente. Nós não somos obrigados a pensar como a maioria, nós não somos obrigados a pensar como os outros. Nós temos o nosso pensamento, e no caso o pensamento é do Cristo. Não é todo mundo que pensa assim, né? Aliás, há muitos materialistas convictos, muita materialidade, apego.
É claro que essas pessoas, em determinados momentos que fazem parte do rebanho do Senhor, vão cair numa realidade, vão ser chamadas, mas tudo tem seu tempo. Não sei se é nessa encarnação ou em outra, mas há uma materialidade, uma falta de entendimento espiritual. Por isso, contrários ao Cristo, ou gozam Cristo, né? Tentam rebaixar o Cristo, não tem condição, não tem condição. Cristo é o ser mais puro que nós tivemos aqui no planeta, o governador do nosso planeta. Não dá, né? As pessoas tentam desmoralizar o Cristo. Vou deixar bem claro que eu vejo isso aí diariamente. Não vou citar aqui para não abaixar nossas vibrações, mas veja, coisas assim absurdas que acontecem para desmoralizar o Cristo. Pessoas sem nenhuma moralidade, sem nenhum senso, sem nenhuma responsabilidade, sem comprometimento espiritual. São seres, eu não sei onde eles habitam, né? A gente imagina, não posso dizer com toda precisão, mas trevosos, né? Talvez estejam reencarnando aqui como última oportunidade na Terra. Nós sabemos disso na nossa transição planetária, que tem alguns que estão encarnando como a última oportunidade na Terra. Se não conseguir, vão ser colocados, enviados para planetas compatíveis com a evolução espiritual de cada um. Então a gente vê isso, né? É essa falta de entendimento espiritual de muitas pessoas. Então, às vezes, para você se colocar nas suas opiniões, nas suas convicções, tem que ter muita coragem, né? Coragem. Não vou contar aqui para vocês, não cabe, mas a gente tem que ter coragem. Jesus nos pede isso, né? Nós nos posicionarmos, sim, sim, não, não, tudo que passar disso é maligno. Quer dizer, se posicione com a sua consciência. Não é qualquer posição, é uma posição conforme o entendimento da sua consciência no íntimo e profundo. O que é a verdade, né? O seu entendimento de bem e mal, o entendimento profundo, não o superficial, que as pessoas vivem nesse superficial e nessa materialidade. É algo mais profundo. Se relacionar com a sua consciência, e para isso é necessário um grande autoconhecimento. E a grande maioria das pessoas não tem de si mesmo. É só a gente andar por aí que a gente vai ver que não tem. São pessoas altamente inconscientes, não têm a consciência, porque há necessidade de algum momento, um despertar da consciência, algo que acontece às vezes por alguma razão grande, né, que afeta a pessoa, ela talvez desperte a consciência. Só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. A gente não pode renegar o Cristo, não. E alguns até renegam o espiritismo, né? Não falam que são espíritas. A gente não pode renegar, não. A gente tem que ter coragem de se posicionar. Sou espírita, sou cristã, apesar do que falo, acredito no Cristo, tento a minha reformulação, porque a gente sabe que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar. Não sei porque que já tem todas as qualidades e é perfeito, não é, mas ele está se esforçando para cada dia ser um pouco melhor, e assim junto com Cristo, que é o nosso modelo e guia, como a questão 621 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, não dá para ficar renegando o Cristo, né? Renegar o Cristo, não, assumir o Cristo. Muitas vezes interpretada como valentia, agressividade ou violência, devido à nossa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A coragem é uma energia moral que disciplina, transforma em força de vontade. Então nós temos que conter a nossa natureza animal e usar essa virtude da coragem, né, que vai nos dar força de vontade de enfrentar tudo. É isso, a coragem na vida, com fé, com atitude. Posso conseguir coragem com fé em Deus, em fé em Jesus, em fé em mim mesma.
fé, coragem, para que eu enfrente as dificuldades. E, às vezes, os adversários, nossos inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados, que eu vou dizer para vocês que nós não tenhamos, porque temos. Se Jesus, que é o ser mais puro, mais pacificador, o que mais amou, espetacular, né? Não daria para contar, Jesus teve seus inimigos. Imagina nós, pequenas criaturas aqui do planeta, se não os temos. Só às vezes de você expor as suas ideias, isso requer coragem. Você expor o seu pensamento, muitas pessoas já vêm contra. Por quê? Porque elas não têm entendimento muitas vezes, não têm entendimento. Elas vivem numa superficial, elas não se conhecem, elas não têm entendimento, elas não querem... É um negócio complicado, é ignorância, não é, gente? A ignorância, ela, infelizmente, ela domina o mundo. Por quê? O que é ignorância? Porque o mal domina o mundo e o mal é a ignorância. Então a ignorância, ela toma conta do mundo. Ser corajoso é não nos deixarmos comandar por ele, é idealizar nosso sonho e não desanimar até que ele se concretize, sem nos importarmos com os obstáculos. Nós temos sonhos e temos que ter. No momento que você deixar de sonhar, esquece, nós temos que sonhar. E buscar esse sonho, concretizá-lo, passar pelos obstáculos e vencê-los. Nós estamos aqui para isso, para vencer a vida. Saímos daqui vitoriosos da vida. Saímos da vida muito melhores do que entramos. Essa é a reflexão que eu faço para vocês. Como é que nós entramos aqui na vida? Como é que eu era lá pequeno, adolescente, como eu sou hoje? Como é que eu quero sair daqui? Com certeza melhor do que eu entrei. É o que deveríamos. Sair muito melhor do que entramos. Ao nascermos, trazemos essa inscrição na consciência, para a frente e para o alto. É a lei do progresso. Essa lei de Deus, que é a lei do progresso, que nos impulsiona, junto com uma outra lei de Deus, chamada lei do trabalho. Então, graças à lei do progresso, me impulsiona e eu vou trabalhar a minha transformação moral e eu vou trabalhar essa minha caminhada com o progresso, evoluindo cada dia um pouquinho melhor que o outro. Querer saber e amar são as palavras-chave para a nossa felicidade, mas nessa ordem: querer, saber e amar. Querer, vontade, saber, buscar o conhecimento e amar. Amar muito, gente. Isso é muito importante, a gente aprender a amar. A coragem, ao ser estruturada pela disciplina e vontade, adquire o poder de decisão, que é o querer. Então, a coragem está muito relacionada ao nosso querer. Querer progredir. Coragem também é fé, pois a fé é a vontade de querer. Então, coragem e fé estão unidas, né? Vontade, porque a fé é a vontade de querer. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é a prova de dignidade de enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então, essas ideias que não são admitidas por toda a pessoa que fala, ela tem que ter muita coragem. Ela é coragem. Eu me lembro que eu refere-se muito ao filósofo Sócrates, né? Um excelente, um filósofo maravilhoso da filosofia clássica, um homem de muita coragem, de enfrentamento, né? Até o condenaram a tomar cicuta, um veneno, e ele com muita coragem o fez. Por quê? Porque diziam que ele estava mudando a cabeça das pessoas, mas ele estava fazendo com que as pessoas pensassem. É importante que as pessoas pensem, reflitam, mas pensem verdadeiramente, sem interferências. Tenha o seu pensamento, busque o seu pensamento, suas respostas. Como diz Sócrates, as respostas estão dentro de você. Nessa busca interna, você vai buscando as respostas que estão dentro de você. Tudo que você quer saber está dentro de você, né? Sócrates usava isso, a maêutica,
é essa busca dos seus alunos, né, das respostas dentro de você, mais espetacular. Então, a coragem. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado e que reconhecerá perante o Pai que estás no céu o que confessar diante do homem. Então não reneguemos a palavra do Cristo, porque Ele nos renegará. É simples, né, o que Ele está dizendo. Não vamos renegar a palavra do Cristo. Sejamos um cristão, aquele que tem fé no Cristo, né? Aquele que temer e confessar-se discípulo da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Então, nós um dia entraremos no plano espiritual. Em qual local? Essa é a pergunta. Aonde iremos? Se nós estivermos com a nossa consciência tranquila, servindo ao bem, fazendo o bem, buscando o bem, se assumindo no bem, fazendo a caridade no bem, não temos que nos preocupar. Entraremos com certeza no reino da verdade, no reino do Cristo, com certeza. E se não estivermos? Para onde iremos? Para onde a nossa consciência nos mandar. Essa é bem clara. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta. Eles guardam para si, ocultam com o medo do prejuízo que lhe possa acarretar no mundo. Então as pessoas que vão perder a fé, e para onde elas vão, né? O que vai acontecer com elas? O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. A nós, assumamos, somos espíritas. E daí? Acreditamos no Cristo. Acreditamos no Cristo. Acreditamos que podemos nos transformar aos poucos, devagar, sempre, um pouquinho cada dia. Nossa transformação vai constante, transformação íntima, nessa busca desse encontro, em conjunção com o Pai. Ser espírita é a oportunidade de vencer o Evangelho em espírito e verdade. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Busca ser aquele cristianismo lá dos 300 primeiros anos do Cristo. Aqueles cristãos lá dos 300 anos. Nós espíritas, é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Sermos esses cristãos, primeiros cristãos, cristianismo redivivo, buscar essa essência do cristianismo. O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo, mais consciente dos seus erros que dos seus acertos. Sabemos que erramos, sabemos que somos imperfeitos, mas estamos tentando nos melhorar. Buscar cada dia melhorar um pouquinho mais. Essa é a nossa tarefa diária de aperfeiçoamento, conforme a lei do progresso e a lei do trabalho. Por esse motivo, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. Pensa que é fácil? Não é fácil, não. É uma tarefa árdua também, porque nós estamos tentando transformar aquele homem velho, com os defeitos, as dificuldades, num homem novo, com melhores qualidades, mais virtuoso. Essa é a transformação. O Espiritismo enseja a compreensão dos fatores existenciais, dos compromissos que a cada qual dizem respeito, do esforço que deve ser evitado em favor da construção do próprio futuro. Elucida situações dolorosas, explicando as suas causas e oferecendo os instrumentos para sua irradiação, com a consequência a construção dos dias felizes por vir. Isso é o Espiritismo.
Eis porque impõe logo, após a adesão de seus postulados, de par com a responsabilidade da conduta, a coragem para as mudanças interiores. É preciso coragem para querer mudar, que deve acontecer ao longo do tempo, com a vigilância indispensável. Jesus nos recomenda: vigiai e orai. A produção de fatores elevados para o desenvolvimento intelecto-moral que aguarda o candidato às suas fileiras. E assim, com essa vigilância, com essa busca interior, o espírita, ele vai aos poucos se desenvolvendo, se transformando nesse homem novo, tomando como modular a conduta de Jesus, é o nosso modelo. O espírito traz-lo de volta, desmistificando as fábulas que o envolveram através dos tempos. Real e companheiro de todos os momentos, ensinando sempre pelo exemplo de suas palavras que se revestem. A gente vai buscar a essência das palavras do Cristo, vivificando o Cristo diariamente conosco. Portanto, o espírita sincero, que o redescobre através do conhecimento doutrinário, quando a gente estuda, quando a gente busca o entendimento importante, transforma-se em verdadeiro cristão, conforme os padrões estabelecidos pelo nosso mestre Galileu. Então essas transformações vão nos levar a ser esse cristão verdadeiro, como eram lá os cristãos do século I, II e III. Não se permite justificativas infantis, isso é, desculpismos, após os insucessos. Levanta-se dos erros e recomeça as atividades tantas vezes quanto forem necessárias. Tem coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos inimigos de fora para vencer aqueles de natureza interna, sempre disposto a servir e a amar. Isso é se tornar verdadeiramente um espírita. E a gente vai lembrar dos mártires lá do cristianismo primitivo, esses valores decadentes atualmente da ética e da moral, atualmente, hoje, com essas decadências, né, que nós estamos vendo, graves problemas sociais e morais acontecem que exigem sacrifício para uma existência honorável, sem os conchavos com a indignidade, com a traição e o furto legalizado. Então, na realidade, nós temos que atuar nisso. Nossa sociedade está perdendo valores, nós observamos isso. Nós temos que reconquistar esses valores, valores para o homem, éticos. Portanto, sem qualquer dúvida, se nós aderimos ao Espiritismo, impõe a consciência, a responsabilidade e a coragem para tornar-se um verdadeiro espírita, todo aquele que lhe sinta a sublime atração. Então, é uma busca, gente, de não renegarmos o Cristo. Nós estamos sendo chamados à seara do Cristo, todos nós aqui, na seara do Cristo, e não podemos renegá-lo. Temos que começar, aqueles que ainda não começaram, o nosso trabalho interior, nosso trabalho à nossa volta. Somos chamados a isso, chamados constantemente, nós estamos sendo chamados constantemente. Precisamos retomar os valores éticos da sociedade, né? Há muitos valores que estão sendo destruídos, a gente não pode deixar isso acontecer. Uma boa noite a vocês, graças a Deus.